Toda vez que nós vamos discutir o romantismo é um conteúdo que agrada demais, e eu te expliquei isso na última aula, porque ele principalmente gera identificação social. Ele gera identificação. Nós nós todos somos burgueses. E a palavra burguês aqui não entenda como palavrão, pelo amor de Deus, tá? Nós somos burgueses, ou seja, indivíduos, na maioria profissionais liberais, que vivem do seu trabalho, que vivem da sua mão de obra, que buscam o acúmulo do capital. Isso não é palavrão. E se somos burgueses, quando foi que pela primeira vez tentamos criar uma identidade nossa? Tentamos definir quem nós éramos? Exatamente durante o romantismo. Na aula passada, eu mostrei para vocês como surgiu o romantismo na Alemanha, que nem era Alemanha ainda, era região germânica, que era em busca de uma identidade germânica. Mostrei como que surgiu na Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, fortalecimento de uma sociedade com o capital, com o dinheiro. Mostrei na França, que era por meio da Revolução Francesa, com o fim do modelo absolutista. Agora, na aula de hoje, eu vou te mostrar como que isso tudo que aconteceu lá chega aqui. Como que isso tudo que aconteceu lá se estabelece no nosso território. Vamos entender, portanto, meninos, como que se desenvolve o romantismo no Brasil. Como que a gente tem que pensar o romantismo aqui, hein? Nós não tínhamos modelo absolutista como na França. Afinal de contas, como que eu tenho que analisar esse contexto? De que forma que nós temos que capturar esse sentido desse movimento? Galera, no caso brasileiro, há algumas particularidades que eu preciso que vocês vejam e entendam. No Brasil, o romantismo surge a partir da vinda da família real para o Brasil. Ué, mas por quê? Porque antes da vinda da família real, isso daqui era uma colônia. Ponto. Diz para mim o que é uma colônia. Colônia é um lugar horroroso, que não tem investimento nenhum, que o governo da metrópole não coloca grana, porque o objetivo é só tirar. Não pode ter empresa, indústria, escola, universidade, biblioteca, reuniões sociais para discussões. Colônia é um lugar onde não se tem nada, só tem gente com vontade de trabalhar para ganhar dinheiro, mais nada. O Brasil era isso e não passava disso. Esse era o grande problema. Vocês se lembram? A tentativa que nós tivemos, ou que nós fizemos, de mudar essa realidade foi chamada de Inconfidência Mineira lá no século XVIII. Você lembra disso? E a Inconfidência Mineira, que foi uma tentativa de romper com aquele modelo de colônia, produzindo intelectualidade, ó, deu na orelha da galera. Todo mundo foi preso, alguns foram enviados para o exílio e alguns morreram. Então, assim, colônia é lugar onde nada acontece, porque colônia não tem valor para a metrópole, a não ser pelo capital que eu posso explorar dela. Como que o Brasil poderia ser alguma coisa enquanto colônia? E aí eu viro para vocês e pergunto o seguinte, pensa comigo. Eu babei de falar na última aula que o romantismo é a busca de uma identidade, que o romantismo é a busca de uma liberdade plena de expressão, que o romantismo é uma sociedade que quer definir quem ela é. Como que em uma colônia eu posso ter busca da liberdade de expressão se não existe liberdade? Como que eu posso construir identidade se não existe identidade? Como que eu posso tentar construir uma visão do eu se o eu está aniquilado ou submisso aos valores do outro? Você entendeu? Não existe romantismo em colônia nenhuma. Deixa eu te dar um dado interessante que vai te fazer pensar depois dessa aula. Todos os países em que o romantismo se desenvolveu eram países livres. Todos os países que o romantismo se desenvolveu eram países livres. Quando que o romantismo se desenvolve nos Estados Unidos? Finalzinho do século XVIII, início do XIX, logo após a independência e guerra de secessão. Viu? Como que o romantismo se desenvolve nos países latino-americanos? Por meio do processo de independência dos países latino-americanos. Os países se tornavam independentes e, a partir da independência, consolidavam a busca por identidade. Então, quando que vai surgir o romantismo no Brasil oficialmente? Posterior a 1822.
Oficialmente, o romantismo surge didaticamente em 1836, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades. Para aqueles aluninhos que gostam de anotar, então como é que você vai começar anotando a aula de hoje? Você vai colocar lá assim, ó, romantismo no Brasil. Semana passada você colocou romantismo europeu, lembra? Então agora é romantismo no Brasil. Marca inicial do movimento, 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Não é o Dias, é o Magalhães. Gonçalves de Magalhães. Beleza? Pronto, agora a gente vai construir tudo a partir desse ponto. Você sabe que o romantismo brasileiro tem uma obra que serve de marco. A obra é de 36. Mas vocês se lembram que eu já expliquei inúmeras vezes em aulas anteriores que essas datas que nós te damos, elas são meramente didáticas. Significa que nesse ano alguém publicou alguma coisa, entendeu? Que definia o conjunto de valores. Mas o movimento nunca nasce na data de publicação. Ele nasce muitos anos antes. Nós tínhamos autores que já publicavam poemas em folhetins, que já discutiam as ideias. Só que como a história é feita de fatos e dados, nós usamos como dado a publicação de um livro, por mais que essa ideia tenha surgido muito tempo antes. Então, volto ao início da minha fala. Quando é que a gente começa a estudar o romantismo no Brasil? Não é em 36, é em 1808. Salta uma linha no que você está anotando e anota aí. 1808 é o início da nossa reflexão sobre o romantismo no Brasil. Por quê? Porque foi nesse ano que nós tivemos a vinda da família real para o Brasil. É aqui que tudo começa. É aqui que tudo surge, com a vinda da família real para o Brasil. Senhores, vocês se lembram como que o contexto histórico está, não se lembram? Ó, presta atenção. Brasil colônia, 1808 ele é uma colônia, 1808 estamos trabalhando aqui a mineração. Há pouco mais de 15 anos, de 20 anos, os inconfidentes foram presos, o que serviu de lição para o povo brasileiro em tese. A colônia ainda está submissa a um pacto colonial feito com os ingleses, que era quem fiscalizava o litoral brasileiro. Então, tirava-se ainda muito ouro e mandava para a Europa. Tá, isso é o que está acontecendo aqui. Só que a Europa, velho, tá um cabaré de cego. A Europa tá um trem de doido. Porque Napoleão Bonaparte deu o golpe na ideia de República Francesa, tomou o poder para si e começou a era napoleônica. Junto com ela, a expansão napoleônica, territorial. E junto com a expansão, aquele seu antigo sonho de vamos dominar o mundo, de querer invadir todos os territórios e tomá-los para si. Só que do lado ocidental, ele esbarra na Inglaterra, que era uma potência marítima. E a briga entre os dois vai longe, a ponto de Napoleão entender que pelas águas era muito difícil vencer os ingleses. E é complicado, porque só se chega na Inglaterra pelo mar. E aí? E aí que Napoleão, que tinha domínio sobre os países europeus, porque por terra ele era imbatível, decreta o famoso bloqueio continental, lembra? Ninguém comercializa com os ingleses e nenhuma mercadoria inglesa entra na Europa, para enfraquecer a economia e invadir o território. Só que, senhores, os ingleses nunca foram idiotas. Os ingleses sempre entenderam muito bem o que era necessário fazer para lidar com essa realidade. Por isso, eles exigem dos seus parceiros fidelidade. E o principal parceiro comercial deles nesse contexto, devido ao pacto colonial, eram os portugueses. Em Portugal, Rainha Maria tinha ficado louca e quem assumiu foi o príncipe regente Dom João VI. E Dom João VI não era um administrador espetacular, extraordinário. Os ingleses fazem pressão e falam para ele o seguinte: ou você deixa a nossa mercadoria furar o bloqueio continental pelo seu país e a gente possa comprar e vender pelo seu território, ou nós vamos tirar os navios do litoral brasileiro. Lembra que o Brasil era a menina dos olhos de Portugal? Porque é de onde estava sendo extraído o ouro? Se tirasse os navios do nosso litoral, ele seria invadido por piratas. E Portugal não teria ouro. E aí? E aí que Dom João diz, então, que sim, que a mercadoria deles pode entrar e sair, mas, óbvio, na mocosa. Quando os franceses resolvem atacar os ingleses, jurando que eles estavam fracos, eles levam um ataque histórico, porque os ingleses não se enfraqueceram.
E aí Napoleão tenta estudar os planos, os projetos e entender onde foi que ele errou. E descobre que não foi ele que errou. Foi um paizinho na Península Ibérica que furou o bloqueio continental, um tal de Portugal. Então ele manda seus soldados para Portugal, atacar Portugal e trazer a cabeça desse tal de Dom João VI. Dom João VI é avisado antes, pega toda a sua corja e vaza. Vaza para onde? Para a colônia Brasil. Por que a colônia Brasil era tão interessante? Porque existia um Atlântico entre a Europa e o Brasil. E ali, ó, no início do Atlântico, ali na ponta de cima, tem uma ilhona enorme, próximo ao continente, chamada Inglaterra, né? Grã-Bretanha. Reino Unido, na verdade. Então, naquele ponto ali, ó, se os franceses passassem, óbvio que chegariam aqui. Mas a grande fé de Dom João era que não passasse por eles, né? Que não chegasse até as Américas. Então, Dom João reúne todo mundo e vaza para a colônia Brasil, achando que o Atlântico e os ingleses vão protegê-lo. E, de fato, foi isso que aconteceu. Então, quando Dom João vem para o Brasil, Dom João vai trazer com ele costumes, valores, conceitos, ideias, mudanças que eram comuns para um homem europeu, mas não eram comuns para um coitado brasileiro. Então, como que as ideias do romantismo chegam aqui? Ironicamente, eu brinco, sempre falo que elas chegam de navio. É assim que elas chegam. Elas chegam vindo com a família real, com os costumes trazidos por eles e por toda a nobreza que veio com eles. Porque vieram nobres demais à conta. Foram navios a dar com porrete. Então, todos vêm para o Brasil nesse momento. E é aí que começa a nossa mudança. É aí que começa a nossa transformação. Primeira grande transformação com a vida da família real. O Brasil era colônia. E era feio um rei mandar de uma colônia, certo? Então, o que Dom João define? O que Dom João decide? Estabelecer a unificação dos reinos. Brasil, Portugal e Algácer-Quibir. Unificar os três reinos. Unificando os três reinos, onde estava o governo? O governo estava no Brasil, certo? Então, o Brasil seria um tipo de capital dos Reinos Unidos. Massa, né? O brasileiro não levantou espada para que isso acontecesse. O brasileiro não saiu dando tiro. O brasileiro não fez marcha. De repente, sem mais nem menos por conta dessas transformações europeias, desses problemas com Napoleão, Dom João vem para o Brasil. E do dia para a noite vai cair no nosso colo um título que é o título de Reino Unido. Se é um Reino Unido e Dom João está aqui, esse lugar tem que ficar minimamente bom o suficiente para que ele permaneça. Quando Dom João chegou aqui, gente, o Brasil era uma porcaria, era horroroso. Ele define o Rio de Janeiro como capital, porque era o local de maior desenvolvimento, porque tinha estrada real que vinha de Minas até Rio de Janeiro para poder mandar o ouro para a Europa, né? Então era o local mais desenvolvido. As ruas, as poucas que eram calçadas de paralelepípedo, de pedras. E no Brasil tinha um hábito horroroso, que era de fazer as necessidades na latrina, que era um pinico, uma vasilha, e no outro dia de manhã, naturalmente, jogar isso pela janela para a rua. Então estava você ali caminhando na rua, quando de repente, olha o que você tem na sua frente. Olha o tamanho do rabo do macaco lá. Olha o Titanic encalhado na pedra. Imagina aquela urina, aquele cocô, aquele trem escorrendo entre as pedras, a caatinga. E você sabe que Rio de Janeiro quase não faz calor, né? Rio de Janeiro só chove quando nós de Goiás vamos lá passear. Só. Mas quem é de lá deve ter sol o tempo todo. O calor é terrível. Imagina aquele calor naquela pedra, aquele catingão subindo. Dom João, que nem tinha um hábito do banho, que era um porcão por natureza, sentiu nojo. Imagina o tanto que o trem deveria ser ruim mesmo. Era terrível aquele lugar. Então, tudo que Dom João fez para melhorar o Rio de Janeiro e o Brasil, ele não fez pensando no povo brasileiro. Ele fez pensando em quem? Nele e em quem ele trouxe da Europa. Só que nós, por vivermos aqui, vamos, por tabela, nos aproveitar das mudanças que Dom João fez? Sim. Então, Dom João, sem querer, querendo, gera um enorme desenvolvimento para todos nós. Então, a primeira grande obra dele, a unificação dos reinos. O Brasil deixa de ser colônia e vira Reino Unido. Isso gera status. Isso vai gerar no brasileiro um sentimento de não, senhor. Não é de nacionalismo nem de patriotismo.
É um sentimento de pertencimento, de nativismo. Você não pode usar o conceito de nação ou pátria antes de 1822. Você só pode usar o conceito de nação ou pátria a partir da independência. Antes da independência, esquece. Isso não existe. Certo? Tá claro? Tá bem entendido? Então, beleza. Meninos, quando se fala, quando se discute, quando se analisa a figura da vinda da família real e as primeiras mudanças, você vê que tudo que aqui ocorre com um propósito feito por Dom João, mas o brasileiro não está preocupado se ele está pensando nele ou em nós. O brasileiro só está aproveitando as mudanças. Quer ver uma outra massa? Lembra que antes nós tínhamos o Pacto Colonial, certo? Porque o governo está em Portugal. Agora, como o governo está no Brasil, não precisa de navio inglês aqui fiscalizando nosso litoral. Então, o que acontece? Automaticamente, eu dispenso essa galera e me concentro no quê? Em um mercado livre. Ele vai decretar a abertura dos portos. Na prática, funciona como? Qualquer indivíduo pode vir até o Brasil comercializar. Independente da bandeira. Pode vir navio até de bandeira francesa, não tem problema. O que interessa é que agora nós temos um livre comércio com o mundo. Professor, isso é importante por quê? O que é isso, gente? A quantidade de dinheiro que vai entrar, acesso a outras culturas. Para nós, a literatura é fundamental. Porque se vem navio inglês, francês, se vem navio espanhol, se vem navio de onde quer que seja, se vem navio de qualquer outro lugar, nós vamos ter contato com outras culturas, línguas, livros, ideias, valores, conceitos. E é esse contato que faz com que o povo evolua, se desenvolva culturalmente. Isso é básico, isso é elementar. Esse é o referencial que a abertura dos portos vai nos dar. E como entrou muito dinheiro mesmo, ele se viu obrigado a criar uma casa para guardar esse dinheiro. E aí ele criou o Banco do Brasil. Pessoal, por que o Banco do Brasil é tão importante para nós, hein? São vários os motivos. Primeiro, foi o primeiro banco em língua portuguesa. Não se tinha um banco em Portugal. O primeiro banco que o governo vai criar é o nosso. E ele vai dar o nosso nome, Banco do Brasil. Isso no campo simbólico é muito importante, porque gera para o sujeito uma associação de imagem. Senhores, é assim que a gente cria símbolos nacionais, sabiam? Fixando imagens fortes aos olhos do povo. Dom João, sem querer, querendo, está contribuindo para o pós-1822, para fortalecer um sentimento de nacionalismo quando se tornar independente, ou quando nos tornarmos independentes. Interessante isso, né? É um banco que leva o nosso nome. E se o nosso Reino Unido, se o nosso país tinha um banco, isso incentiva o desenvolvimento do comércio, porque há garantias de que a comercialização será bancada, de que as negociações serão cumpridas, porque o banco garante isso em boa parte do comércio. Isso fortaleceu demais a economia brasileira. Isso gerou muito desenvolvimento no nosso território. Junto com a fundação do Banco do Brasil, outro fato fundamental para nós foi a criação dos tribunais de Finanças e Justiça. Antes, tudo era resolvido onde? Em Portugal. Eu vou criar uma empresa, então eu tinha que pegar um navio 30 dias no mar, chegar em Portugal, me hospedar em um lugar, ir a um tribunal de finança, abrir o meu, entre aspas, CNPJ, homologar todos os documentos necessários, mais 30 dias de viagem, voltei para o Brasil. Olha que merda. Agora não, tendo um tribunal de finanças aqui, eu vou até o local, protocolo o pedido de abertura e pronto, amanhã eu já abro a minha casa de comércio. Simples assim. Então, a criação do Tribunal de Finanças deu ao Brasil independência com relação a Portugal. Nós não dependíamos de mais porcaria nenhuma do que estava de lá do Atlântico. Tribunal de Justiça, a mesma coisa. Não se tinha tribunais de justiça no Brasil. Significa que se você fosse preso e julgado, você seria preso aqui, enviado para Portugal e julgado lá. É lá em Portugal que eles iriam julgar você. Doido, né? Agora não. Com o Tribunal de Justiça e de Finanças, tudo se resolve no nosso território. Permissão para a criação do livre funcionamento de toda espécie de indústria. Foi ele que assinou o papel que definiu a liberdade de desenvolvimento de indústria. Tivemos indústrias nesse momento? Não. Mas pelo menos ele deu a ideia da liberdade. Isso é importante porque dá segurança jurídica. Significa, uma vez criando a permissão para o livre funcionamento da indústria,
que se alguém quisesse investir e criar uma indústria, o Brasil nunca mais, em tese, voltaria a ser uma colônia, sacou? O Brasil teria independência econômica no campo industrial. Isso é muito bom, porque era mais uma segurança que o brasileiro tinha nessa busca de construção de identidade. E para nós, a literatura é a coisa mais importante de todas. A implantação da imprensa régia no Brasil. Por que a imprensa régia é tão importante? Porque foi ela responsável pela criação de um público leitor brasileiro. Deixa eu te contar uma historinha rapidinho que você vai entender isso. Dom João, enquanto governante, ele era muito ruim. Isso mesmo, tem meio termo não. Dom João era um péssimo, era um pulha administrador. A sorte eram as pessoas que estavam ao redor dele, que davam conselhos, ele pegava uns e outros não, e o governo ia caminhando. Em Portugal, ele era visto como um péssimo administrador. Péssimo administrador. Só que Portugal, meninos, é menos da metade do território de Goiás. Sabia disso? Ele é pouco mais de 1/3 do território goiano. Ele não chega a ser nem a metade do território de Goiás. Significa que se você pegar um carro em Lisboa, que está mais para o extremo sul, mas não na ponta, não está lá em Setúbal, lá na ponta extrema, mas se você pegar um carro ali, ó, em Lisboa e for até Porto, que está no extremo norte, você vai levar 2h30. É daqui no Faina, velho. É daqui lá no Faina, para você poder chegar de uma extremidade à outra de Portugal. Portugal é pequeno. Se no local que era menos da metade do estado de Goiás ele era um péssimo administrador, como é que ele seria tratado no Brasil, que é um país continental? Hein? Viu o tamanho da merda que ele tinha nas mãos? E aí, por conselho dos seus mais próximos, ele fez algo que nos Estados Unidos se fazia e dava muito certo. Ele foi até os Estados Unidos, ele não, mandou gente para os Estados Unidos comprar uma imprensa, uma casa de imprensa, e trazer para o Brasil. Em Portugal se tinha? Tinha. Mas em Portugal o povo era mais politizado. Então, mesmo com a imprensa, havia muitos adversários ideológicos, políticos, à figura de Dom João. No Brasil não tinha adversário político, porque era colônia, lembra? Agora que virou Reino Unido, todo mundo está adorando Dom João, porque Dom João está aqui. É alguém que veio para cuidar do Brasil. Então, ele implanta a imprensa régia com o objetivo de manipular as informações. É pela imprensa que eram publicados os folhetins. Folhetins eram publicações semanais. Os folhetins vinham da ideia de publicação semanal. E aí, quando os folhetins começaram a circular, óbvio que ele colocou na direção dos folhetins pessoas que já eram conhecidas dele, que já administravam os folhetins em Portugal, que vieram com ele. Ele já sabia o que tinha que ser publicado. Então, colocava-se informação do Nordeste, colocava informação do Sul, colocava informação do centro. Quem tinha acesso aos folhetins comprava, estabelecia contato, imaginava que Dom João sabia de tudo que estava acontecendo em todos os cantos do Brasil. Sacou a sua ficha? Caiu ela aí? Entendeu a lógica? Eles podiam, portanto, deixar claro que sim, era possível que Dom João administrasse todo o território com muita consciência e valor. Olha que massa. Deu certo? Deu super certo. Deu certo demais da conta. Com isso, nós acabamos criando um público leitor constante. O que seria esse público leitor? Pessoas que liam os folhetins para saber o que estava acontecendo no Brasil todo. Para saber o que estava acontecendo em todos os cantos. Como as coisas eram, o que significavam, o que aconteciam, como que o governo estava administrando, etc, etc. Para tudo e presta atenção. Por que isso é fundamental para a literatura e para a arte? A partir do momento que os folhetins criam público leitor é sinônimo de pessoas críticas. É muito comum um outro aluno me perguntar assim, professor, o que eu faço para melhorar minha nota em redação? E a minha resposta é sempre a mesma, leia. Ah, porque o meu professor me explicou que se eu usar essa fórmula aqui, se eu fizer assim assado, sim, há um monte de receitas de bolo ou modelos pré-prontos que você pode usar em redação. Mas você quer produzir redação de verdade? Você quer ter visão crítica sobre a realidade? Leia. Leia romances, leia crônicas, leia poemas, leia epopeias, leia revista, leia qualquer coisa que você quiser. A leitura vai te dar acesso a um conhecimento que você não imagina. É por meio dela que você vai ter visão crítica. Dom João, sem querer, querendo,
está produzindo no Brasil um público de indivíduos críticos. A gente sempre calcula mudanças sociais por geração. Então, quer dizer, uma coisa que aconteceu em 1808, nós só veremos resultado 15 anos depois. 1808 mais 15, dá quanto? 1823, não é? O que aconteceu em 1822? Independência do Brasil. 1822 mais 15, dá quanto? 1837. Quando que surgiu o romantismo oficialmente? Aqui, ó, 1836. Você entendeu? Aquilo que Dom João faz a partir de 1808 vai impactar a mudança a partir de 1820, 22, 23. Eu preciso de uma geração absorvendo isso, vivendo isso, para que o resultado aconteça. E aconteceu. O que foi o resultado? O resultado foi um público leitor crítico, que quer universidades, que quer acesso ao conhecimento. Dom João trouxe a biblioteca particular de Portugal. Óbvio que por meio do tráfico, né? Mas ele trouxe sua biblioteca particular, que tinha 60 mil volumes e praticamente todos em língua portuguesa. Pela primeira vez nós vamos ter universidades brasileiras, professores brasileiros, livros brasileiros e vamos formar intelectuais brasileiros. Você entendeu por que em 1822 a independência em tese é tão fácil? Porque nós tínhamos uma população que estava do lado do Brasil, que estava do lado de quem apoiasse o Brasil. E Dom Pedro I, que foi deixado para administrar, entendeu que quanto maior a defesa desse lugar, maior seria a sua força enquanto sujeito. A pergunta é, você prefere ser mais um príncipe no paraíso ou ser rei no inferno? A escolha de Dom Pedro foi ser rei no inferno. Eu sei que a metáfora é forte, mas ele quer ser forte enquanto sujeito. Então ele vai proclamar a independência com a sociedade que vinha de um espírito muito forte de pertencimento, de nativismo, que com o grito da independência ou com o símbolo da independência se torna automaticamente nacionalista, patriótica. Aí, meninos, está a certidão de nascimento do romantismo brasileiro. Sacou? O romantismo nasce do pensamento de país, do desejo de liberdade, da vontade de identidade. Não dá para se discutir romantismo antes de 1822, de fato e de verdade, porque o Brasil era só colônia. Agora, de 22 para frente, nós temos a construção da identidade que culmina em 36, com a publicação da obra Suspiros Poéticos Saudades do Gonçalves de Magalhães. Entenderam? Tá claro? Primeira geração romântica. O primeiro cara que eu preciso discutir com vocês nas gerações é o Gonçalves Dias. Só que eu queria que antes você entendesse o seguinte, ó. Gerações românticas é um termo que a gente usa para poesia. Prosa romântica é um termo que a gente usa para prosa. Significa que discutindo gerações românticas, nós vamos falar somente de poemas. Discutindo a prosa, nós vamos falar só de romances. Professor, Gonçalves Dias é de qual tipo de romance? Nenhum, porque ele é poeta, ele é de gerações. José de Alencar é de qual geração? Nenhuma, porque ele é prosador, ele tem tipos de romance. Entendeu a diferença? Então nós vamos discutir, por enquanto, somente os poetas e logo depois os prosadores. Hoje a gente começa a primeira geração, na próxima aula a gente fecha a primeira, segunda e terceira, porque daí não tem mais nada a ver com a contextualização histórica, são só os poemas. E na outra aula a gente trabalha a prosa. Então, mais 2 aulas e a gente fecha o romantismo. Total de 4 aulas, que é o que nós faríamos também em sala de aula. Por que demorar tanto tempo no romantismo, professor? Porque ele é um dos conteúdos clássicos que mais caem em vestibulares. Os conteúdos que mais caem em vestibulares são modernismo, todo, realismo e romantismo. Ponto. Então, aqui a gente tem que parar, ter paciência e fazer bem feito esse conteúdo, para você não errar em provas de vestibulares. Combinado? Primeira geração romântica. Quem inaugura essa geração é esse cara aí, ó, Gonçalves Dias. Professor, é ele que foi o autor do primeiro livro? Não, o autor do primeiro livro foi Gonçalves Magalhães. Mas a gente diz que esse é o principal autor, por quê? Porque ele é muito mais fácil que o Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães foi o primeiro, mas ele tinha uma linguagem mais acadêmica, mais rebuscada. Por isso ele não era popular. Gonçalves Dias, sim, tinha uma linguagem super popular, super simples e super fácil. Por isso que ele alcançou tanto público de todas as formas. Todo mundo em tudo quanto era lugar. Quem era o Gonçalves Dias? O Gonçalves Dias, gente, ele nasce no Nordeste brasileiro. Na verdade, no Norte, né? No Norte e Nordeste brasileiro, lá no Maranhão.
nordeste brasileiro. Maranhão, Nordeste? Isso mesmo, né? Ou já é norte? Não, do Pará para frente é que é norte, né? Então, vai nascer lá no Maranhão. E quando ele nasce, observem bem, ele é filho de um pai português e de uma mãe brasileira mestiça. O pai dele veio para o Brasil com o objetivo de fazer fortuna, como a maioria dos que vinham por aqui. Todo mundo que vinha de Portugal vinha com a intenção de fazer grana, de fazer muita grana. Beleza. Só que quando ele chegou aqui, que ele conheceu a mãe do Gonçalves Dias, eles acabaram vivendo juntos. Não se casaram, viveram juntos. Ela ficou grávida, nasceu o Gonçalves Dias. Só que depois disso ele resolveu ir embora para o Rio de Janeiro. E depois do Rio de Janeiro para Portugal, e de Portugal de volta para o Rio de Janeiro. E ela disse que não podia ficar com o filho, porque ela seria muito mal falada. E ele já havia definido que não iria continuar com ela. Então ele leva o filho embora com ele. Ela fica e ele vai embora com o filho nos braços, que era o Gonçalves Dias. Ele acaba se casando novamente, vai ter com essa segunda esposa algumas filhas, mas essa segunda esposa vai tratá-lo muito bem, vai tratá-lo como realmente um filho muito querido, muito zeloso, muito, muito delicado com ele. E quando ele entrou na vida adulta, todo mundo sabia o quanto ele era um cara inteligente, esperto, sagaz, o tanto que ele era bom para leitura, para crítica, para poesia. E a madrasta colocou na cabeça do pai que era bom ele fazer o curso na Europa, já que o curso no Brasil estava começando a engatinhar. E o pai resolveu fazer. Fazer curso na Europa ainda dava status, sabe? No Brasil já tinha universidade, mas na Europa tinha um status muito maior. E ele vai. Só que no início do curso dele de Direito na Europa, o pai morre. E a madrasta descobre que o pai tinha contraído um monte de dívidas e que não tinha como mantê-lo na Europa. E ele é deixado à própria sorte. Ela, com muita tristeza, diz para ele: olha, eu te ajudei até agora, mas eu não consigo te ajudar mais. Ele entende a situação, termina o curso aos trancos e barrancos, se torna muito amigo de um monte de grandes autores, inclusive Alexandre Herculano, que vai patrociná-lo algumas vezes, vai ajudá-lo até com comida, com hospedagem, com tudo. Lá ele vendia poemas para poder sobreviver. E quando ele vem para o Brasil, ele é um cara muito inteligente. O que não falta para ele é emprego, o que não falta para ele é oportunidade. Ele conhece uma menina chamada Ana Amélia, se apaixona por ela, propõe casamento e a família dela diz não. Não por quê? Porque ele era mestiço. Porque ele, nesse momento, não tinha grande status, porque ele não era ninguém. Infelizmente, coitado. E aí ele acaba, alguns anos depois, se casando com uma mulher muito respeitosa, a dona Olímpia, com quem ele terá uma vida marital muito boa, em tese, ou pelo menos durante algum tempo, mas tuberculoso, ele em uma viagem, acaba o navio naufragando, e a única pessoa que morreu no navio foi ele. Adivinha por quê? Porque ele foi deixado, porque ele foi esquecido nos porões, porque ele estava com tuberculose. Até hoje se questiona se realmente o esqueceram ou se o abandonaram, né? Esse é alguns salves dias que na próxima aula eu vou analisar com vocês com muito, 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 muito carinho. Que nós vamos fazer minuciosamente, porque ele é muito bom. Queria agora, nesses segundinhos finais, que você abrisse seu áudio e dissesse um tchau, professor. Fala um tchau, professor. E tchau, menino. Professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.